Olá, nesta videoaula vamos conversar um pouquinho sobre computação desplugada, ou seja, sem o uso de tecnologias, de equipamentos. Então, é um conceito básico, né? Ela é uma abordagem pedagógica que ensina conceitos fundamentais do pensamento computacional, da cultura digital e do mundo digital através de atividades lúdicas, jogos e exercícios que não requerem o uso de computadores ou dispositivos eletrônicos. Então, é levar aqueles conceitos que a BNCC Computação traz para a sala de aula sem qualquer uso de computador. Então você pode ter joguinhos no papel, joguinhos que você interaja no quadro, ou mesmo apresentando no slide, mas que eles façam pessoalmente em sala de aula, né? Então, muitas vezes são atividades lúdicas, muitas vezes atividade em grupo, com materiais concretos ou manipulativos, e sempre focando o raciocínio lógico dos nossos alunos. Algumas características: acessibilidade. Não requer equipamentos caros ou infraestrutura tecnológica, então é bem mais fácil da gente levar para a sala de aula. Foco no conceito, né, enfatizando a compreensão da lógica antes da implementação. Né? Então, só lembrando, quando a gente faz uso de aplicativos, equipamentos, a gente acaba tirando um pouco o foco dos alunos no problema, na aprendizagem. E aqui a gente está focando na aprendizagem. A interatividade promove participação ativa e colaboração entre os alunos. Esse é um aspecto muito interessante da computação desplugada. E universalidade, né? Aplicada em qualquer contexto educacional, independente dos recursos financeiros que uma escola venha a ter. Então, a importância no desenvolvimento do pensamento computacional, ou seja, por que a computação desplugada é fundamental nos dias de hoje? Para a democratização do acesso, permite que todos os alunos tenham acesso aos conceitos computacionais, independente de ter ou não recurso tecnológico, foco na essência, né? Colaboração e comunicação e base sólida de aprendizado. Então, a gente tem uma, um resultado, um feedback bem interessante quando a gente aplica a computação desplugada, ou seja, quando a gente está levando o pensamento computacional desplugado para os nossos alunos. Qual a relação com os pilares, né, do pensamento computacional em relação à computação desplugada? Por exemplo, em decomposição, você pode trabalhar com quebra-cabeça, origamis e determinados passos para você agrupar as peças do quebra-cabeça por cores, por borda, por qualquer coisa que seja. Reconhecimento de padrões, jogos com sequência, completar padrões visuais e assim por diante. Abstração, criação de mapas conceituais, representação simbólica. A criação do mapa conceitual dá para se trabalhar em qualquer disciplina quando você está fechando um tópico, por exemplo. Então, indiretamente, a gente está trabalhando um pilar do pensamento computacional sem, às vezes, até saber que a gente está trabalhando com isso, mas ajuda a criança a desenvolver essa habilidade. E os algoritmos, né? Por exemplo, receita culinária, instruções de um origami, ou seja, observa o origami, ele está nesse nosso exemplo se aplicando a decomposição quanto a algoritmos. Então, a aplicação na computação desplugada, as atividades são projetadas para trabalhar esses pilares de forma integrada e lúdica, permitindo que os alunos compreendam os conceitos antes de implementá-los, desenvolvam um raciocínio lógico de forma natural, apliquem os pilares em situações concretas e transfiram conhecimento para outros contextos. Falando agora de atividades desplugadas, né, de algoritmos e lógica, alguns exemplos de atividade: o robô humano, né, que um aluno atua como programador e outro como robô. O programa deve criar instruções, exemplo, um passo à frente, 2 passos à frente, vire à direita, vire à esquerda, e assim por diante, até para ele chegar em algum local, né, por exemplo, para a abelhinha chegar até a colmeia dela, né, quais os passos que a gente tem aí, e desenvolve algoritmos, precisão de instruções, sequenciamento lógico. O labirinto de instruções: em uma grade desenhada no chão, o aluno deve seguir outro vendado através de um labirinto, usando apenas comandos como avance, vire. É uma outra forma de se trabalhar com o robô, só que com um pouco mais de emoção aí, né, para a gente. Ordenação humana: os alunos recebem cartas com números e devem se organizar em ordem crescente, seguindo regras específicas de um algoritmo de ordenação.
né? Isso dá para se aplicar até com alunos das turmas iniciais de cursos da área de computação, né, na faculdade. Benefícios pedagógicos que a gente tem com isso: desenvolve o pensamento algoritmo sem barreira de sintaxe, promove a resolução colaborativa de problemas, permite visualizar fisicamente o fluxo de execução do algoritmo e facilita a compreensão de conceitos. Agora na parte de representação de dados, né, ou seja, as atividades que ensinam a representação desses dados. Trabalhar com pixels, que são pontinhos, né, e imagens. Os alunos criam imagens usando papel quadriculado, então você tem lá linha e coluna, aí você fala linha 1, coluna 1, pinta, linha 1, coluna 2, não pinta, e aí você acaba gerando uma imagem aí, isso é bem legal para fazer. O código binário, né, usando cartões com pontos, os alunos aprendem a representar números e letras em código binário, aí você já está ensinando computação para eles. A compressão de texto, né, alunos aprendem a comprimir mensagens, substituindo os padrões repetitivos por símbolos mais curtos. Obviamente que essas atividades são mais facilmente trabalhadas no ensino médio. E para decomposição e abstração, né? Atividades de decomposição, quebra-cabeças cegas, ou seja, os alunos trabalham em pares, um descreve verbalmente como montar um quebra-cabeça, enquanto o outro tenta montá-lo seguindo exatamente as instruções do primeiro. Uma receita passo a passo, né, de como fazer algo qualquer da vida real, desde uma comida até outras ações, né, como fazer uma pipoca, como limpar uma sala, dirigir um carro, qualquer coisa, escovar os dentes, qualquer coisa do gênero. E atividades de abstração, né? Um mapa da cidade, tentar abstrair isso. Símbolos e pictogramas, né? Que os alunos criam símbolos para isso. Então, alguns benefícios: pensamento estruturado, comunicação eficaz, resolução de problemas e trabalho colaborativo. Quando a gente fala em computação desplugada, e atividades normalmente em grupo, o trabalho colaborativo é algo natural para nós. E a integração com conteúdos curriculares, né? Dá para a gente fazer diversas atividades interdisciplinares usando computação desplugada. E às vezes a gente já usava sem perceber isso, né? Então ela pode ser facilmente integrada ao currículo escolar, escolhendo diversas disciplinas e promovendo uma aprendizagem contextualizada. Aí a gente volta naquela terminologia do STEM, né? É muito utilizado naquele contexto. Então, matemática, atividades com números binários, lógicas, padrões, algoritmos, língua portuguesa, sequências lógicas e narrativas, instruções passo a passo, criação de histórias interativas. Em ciência, simulação de processos, classificação de elementos, representação de dados. Geografia e história, mapeamento de rotas, análise de dados, simulação de eventos e assim por diante. Então a gente tem um potencial grande de integração. Quem está envolvido em tudo sempre? A matemática, porque pensamento computacional é matemático. Mas dá para a gente fazer uso em vários contextos aí e fazer essa integração, né? Então isso ajuda, ao se pensar computacionalmente como integrar isso, a otimização do tempo de aula, a aprendizagem contextualizada e significativa, o desenvolvimento de múltiplas competências e maior engajamento dos nossos alunos, né? Continuando ali, né, em matemática, como exemplo, algoritmos de ordenação, em língua portuguesa, compressão, em ciência, classificação binária. Aí a gente põe um detalhamento aí para vocês entenderem um pouquinho mais disso daí, né? Mas sempre lembrando, planejar o colaborativo, a avaliação integrada entre as disciplinas e adaptação por faixa etária. Isso permite a gente fazer várias disciplinas chamadas multidisciplinares aí, né? Ou integrações. Agora tem uma coisa interessante que é uma síntese, né, da relação entre computação plugada e desplugada. Ou seja, a abordagem mais eficaz não é uma escolha, mas uma combinação. A gente muitas vezes introduz conceitos de forma desplugada e consolida e expande isso através do plugado. Isso é na mesma aula, obrigatoriamente no mesmo ano? Não. Você pode trabalhar as séries iniciais desplugado e as séries finais plugado,
tá? Então isso não precisa ser exatamente no mesmo ano, se puder ser, é sempre interessante, porque gera uma motivação e um engajamento a mais, mas você pode fazer isso ao longo da formação do aluno, sempre começando de forma desplugada para que o conceito seja mais assimilado e depois a gente indo para o plugado com foco em consolidar. Tá? Então, por exemplo, um algoritmo de ordenação. Na fase desplugada, os alunos ordenam cartas fisicamente, descobrindo algum algoritmo, né? E depois, na fase plugada, vão para o Scratch fazer esse algoritmo funcionar. Tá? Então, você pode fazer isso aqui tranquilamente com uma turma de ensino médio, trabalhando as duas ações de forma consecutiva. Né? Mas nas séries iniciais, você pode ter um gapzinho um pouco maior para fazer isso daí. Então, o fluxo de aprendizagem, a compreensão da lógica, a transição, a aplicação prática e a consolidação, que é o domínio do conceito. Então, elas se encaixam bem, elas geram uma boa sinergia entre a computação desplugada e a plugada. Né? Alguns benefícios dessa abordagem híbrida: atende a diferentes estilos de aprendizagem, reforça o conhecimento através de múltiplas abordagens, permite adaptação a diferentes contextos e facilita a transição do concreto para o abstrato, né? Porque você pega os conceitos manipulando e depois parte para o uso de uma tecnologia. Então, como conclusão que a gente tem, a computação desplugada democratiza o acesso ao pensamento computacional, ela ajuda a desenvolver os pilares do pensamento computacional, ela oferece atividades lúdicas engajadoras, sem a necessidade de tecnologia, e integra-se facilmente com diversas disciplinas do currículo escolar. Aí tem uma frase interessante, né, que fala: a computação desplugada não é apenas uma alternativa para escolas sem recursos tecnológicos, mas uma abordagem pedagógica poderosa que coloca o foco no pensamento e não na ferramenta. Então, mesmo a escola sendo muito rica em recursos computacionais, ela pode e deve, sempre que possível, iniciar com a computação desplugada. E por último, né, o que a gente pode fazer pensando nisso? Primeiro, planejamento. Identifique os conceitos computacionais que deseja ensinar e selecione as atividades adequadas. Adaptação, né? Ajustar isso ao teu contexto de faixa etária dos alunos. A integração, incorporar as atividades no plano de aula da disciplina de forma interdisciplinar sempre que possível. E a avaliação, né? Avaliar esse contexto. Isso daí a gente vai aprender ao longo de todo o nosso curso de graduação, realizar isso com bastante competência. Um abraço.